aqui. Alguém tem dúvida, gente? Alguém quer perguntar sobre a aula passada? Algum comentário? Então, gente, a aula de hoje é mais um bate-papo mesmo. Separei uns artigos aqui para mostrar para vocês. Então, se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Então, por favor, gente, vai perguntando aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Tá todo mundo vendo a tela aqui? Vocês conseguem ver? Sim. Então, hoje eu preparei mais uma conversa mesmo, né? Que a gente viu na aula passada, aquela história de que RNA, né, pode ter ação enzimática, né? Então, basicamente, o RNA ele pode funcionar como um catalisador, né, de reações químicas. E o RNA é uma molécula bem mais simples, né, do que proteína. Sei lá, a gente tem, como a gente viu, a gente tem 4 bases, né? Então, ele é um meio DNA, né? Então, esse cara daqui pode ser uma de 4 letrinhas, que a gente viu na aula passada. E eu tenho graus de liberdade aqui, que eu posso me mover. Isso aqui pode fazer assim, isso aqui pode dobrar, pode fazer uma barriguinha assim. Tem vários graus de liberdade que ele pode fazer. Então, ele pode funcionar como... Ele é uma molécula mais versátil, né? Nesse sentido, mais versátil que o DNA. O DNA é uma coisa... O DNA é feito para ser memória, né? Ele grava informação. Já o RNA, ele tem essa... As pessoas achavam que ele era só uma transmissão da informação do DNA para a síntese de proteínas, mas depois dessa descoberta de que tem certas reações químicas que podem ser catalisadas pelo RNA, né? Tem esses ribozimas, ribozymes, as pessoas começaram a olhar para ele de outra forma. Então, tem alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém quer falar sobre isso? Não, eu pensei aqui, né? Uhum. Não só um jogo de palavras, né? Você fala que o DNA ele é muito mais estável, o RNA é menos estável, né? Então, acho que se fizesse comparação com um computador, o DNA seria o ROM e o RNA a RAM, né? Se você pega essa referência. O ROM é ROM, ele é estático, né? Seria disco rígido, assim. Ele não é disco rígido, porque você sabe o que é uma ROM, uma placa? Não. É uma memória estática que não é mexida em nenhum momento. Entendi. Tipo assim, sabe cartucho de Mega Drive, Master System? Sei. Então, aquilo é uma ROM, porque o jogo ele é estático, ele está gravado num chip, de forma estática. Entendi. E a RAM ele é diferente, ele é um chip que a memória não é estática, tem um nome para isso, ela é volátil, né? Memória volátil o nome. Entendi. Você tem essa possibilidade de mudar, né? Mas é que eu entendi a sua analogia, acho que é boa, sim. Acho que dá para falar isso. É porque a gente tem essa tendência, né, de comparar, que a gente fez computadores, a gente quer comparar com essas coisas vivas. Mas elas são bem diferentes, não? Assim, tem diferenças fundamentais. Isso aqui é uma coisa... Mas eu entendi o que você quis dizer. Não, com certeza o DNA, a gente tinha que ter algo como DNA que seja muito estável, porque senão qualquer coisinha fazia mutação na gente, a gente morreria, né? Pois é, mas no início não Tem devia ter, né? radiação. Mas no início não tinha.
lá atrás, né? Sei lá, há 4,7 bilhões de anos atrás, quando começou a vida na Terra, em algum momento, não existiam moléculas de DNA. DNA não é uma coisa que você encontra na natureza assim, não é tipo água ou hidrogênio, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma grande questão como é que essas coisas surgiram, né? Na verdade, já é uma grande questão como é que o RNA surgiu já, porque é um negócio complicado, se você parar para pensar. E só para dar uma, uma ideia para vocês, eu gosto de anotar coisas, então às vezes eu escrevo umas ideias assim, né? Acho que eu nunca mostrei isso aqui para ninguém, mas eu quero mostrar só as figuras aqui. Enfim. Então, isso aqui, só para fazer uma comparação, né? Isso aqui é um nível é um diagrama de níveis energéticos de um átomo, né? Sei lá, hidrogênio, a coisa mais simples que tem, né? Eu não sei por que o ground state começa do 2S, né? Deveria ser um S aqui, mas enfim, peguei uma figura aleatória na internet, mas a ideia está aqui. Então tem esses níveis aqui, né? E eles podem ter momento angular, né? L igual a 1, L é igual a 0, 1, 2, 3, 4, e por aí vai. E esses são basicamente os estados de um átomo que você pode ter, né? E aqui do lado eu fiz um sketch do que seria os níveis de energia de uma molécula diatômica, né? Então, o átomo ele funciona assim, ele tem elétrons, né, em volta do núcleo, né? E aí esses elétrons eles podem estar organizados em níveis energéticos, né, em estados. O estado eletrônico do átomo, né, segue uma coisa tipo isso aqui. O espaçamento entre os níveis vai diminuindo conforme você vai aumentando a energia, né? O elétron vai ficando cada vez mais livre, né? Lá no limite onde o elétron é livre, ele é um contínuo, né? E aqui do lado a gente tem uma coisa similar para uma molécula diatômica, onde os elétrons de cada um dos átomos estão no estado fundamental. Então isso aqui são os estados possíveis da molécula, considerando só o ground state eletrônico, tá? Então é como se eu pegasse esse nível aqui, ó, e pusesse uma lupa aqui, desse um zoom, e aqui dentro desse nível a gente vai ver essa estrutura aqui, certo? De níveis. Onde eu vou ter modos vibracionais dessa molécula, então a molécula vai poder fazer assim, né? Ela pode rodar, ela pode fazer coisas tipo um dumbbell maleável, assim, né? E isso está organizado numa hierarquia energética, né? Então, os níveis eletrônicos, né, para arrancar um elétron de um nível e jogar para outro, eu tenho que gastar muito mais energia do que eu tenho que fazer para fazer a molécula vibrar, né? É fácil, a gente vê isso no nosso dia a dia, na verdade. Você não vê radiação ionizante tão facilmente assim no seu dia a dia, mas se todo mundo tem em casa um micro-ondas. O micro-ondas é uma frequência, né, eletromagnética muito mais baixa do que radiação ionizante, e você consegue botar as moléculas para vibrar. Então, você consegue excitar, né, de um nível vibracional do estado fundamental, por exemplo, para um estado excitado, né? Você dá calor para a molécula, ela vibra, e esse calor, por termodinâmica, ele vaza para o arroz e feijão e esquenta o seu arroz e feijão. É assim que funciona. Então, é uma radiação muito mais baixa, né? Muito mais de energia mais baixa. Aí, dentro desses caras aqui, tem uma energia menor ainda, que é a energia rotacional. Dentro desse cara daqui, tem uma energia menor ainda, que é a energia nuclear, spin, né, nuclear. Se o spin do núcleo está apontando numa certa direção, ou está num estado singleto ou tripleto, ou, enfim. Né? Que eu estou falando sempre de uma molécula diatômica, que é a coisa mais simples possível na escada de complexidade acima do átomo. Né?
Enfim, e aqui a gente vê, aqui em cima são os átomos livres, né? E aqui embaixo, no ground state, são os átomos ligados no estado fundamental. Tem uma diferença. Tipicamente, né, esses números são números típicos. Tem uma diferença entre 6.000 Kelvin, né? Comparando com 300 Kelvin, né? Você pode ter uma noção assim, em relação à temperatura ambiente. Né? Pô, 6.000 Kelvin é a temperatura da superfície do Sol. Mas é porque temperatura, quando você quer quebrar uma molécula, você pode dar energia para ela, né? Você pode mandar uma radiação forte o suficiente para quebrar esse negócio. Ou esquentar, simplesmente. É difícil quebrar moléculas, né? Moléculas são estáveis. Isso é uma molécula diatômica simples, né? Para eu excitar um modo rotacional, posso dar 0,1 Kelvin, enfim, são só ordens de magnitude, não é nada muito, muito fixo, não. Mas o que eu queria chamar a atenção é que isso aqui é um diagrama de níveis eletrônicos, de energia de um átomo, né? Mas cada carinha desse aqui no átomo está repleto de níveis, né? Se eu for para moléculas, cada nívelzinho eletrônico está repleto de subníveis, né? Eu vou adicionando mais coisa, a degenerescência vai quebrando, né? Você vai criando estados aqui dentro, né? Porque agora você vai aumentando a complexidade do que pode acontecer. A molécula pode vibrar, ela pode rodar, ela tem um spin nuclear agora, enfim. Então, assim, moléculas são complexas. Tem essa área, né, de moléculas ultrafrias, que eu gosto de acompanhar. Ultra cold, quantum chemistry. O pessoal faz experimentos com isso, né? O fato de que essas moléculas elas estão ultra frias significa dizer que essencialmente o comprimento de onda de de Broglie desses átomos é comparável às distâncias entre eles, e aí você tem que levar em consideração efeitos quânticos. Né? E aí o pessoal tenta criar moléculas, eles pegam átomos em pinças óticas, aí vão aproximando essas pinças óticas umas das outras, e aí vão tentando observar uma reação química, né, da formação de uma molécula, por exemplo, a temperatura zero, essencialmente, né? Milikelvin, nanokelvin, na verdade. Nanokelvin, a temperatura desses caras. E aí você vê lá que os níveis de energia, né, da molécula não é que nem o átomo, mas você tem uma torre de níveis assim, e aí aqui dentro você tem um quase contínuo de níveis possíveis. Então, isso para duas moléculas diatômicas, né, dois átomos. Pegaram a complexidade do negócio? É complexo. Né? Isso a gente pode ver isso como uma consequência daquele jargão, né, daquela frase Hilbert space is large, né? O espaço de Hilbert é grande, que vem do fato de que quando eu aumento, né, o espaço de Hilbert de 1 grau de liberdade, se eu botar um sistema quântico a mais, né, ele cresce exponencialmente a dimensão do espaço. Então, essas coisas estão conectadas, eu posso pensar desse jeito, se eu quiser. Não é bem isso, mas enfim. É porque você adiciona novas interações, novos graus de liberdade, o espaço de Hilbert aumenta, né? Ele aumenta exponencialmente. Tá claro isso, gente? Todo mundo vê que daqui para cá é muito mais complexo, né? Isso aqui, só para deixar hiper claro, se eu pegar uma lupa e abrir essa linha aqui, no caso de moléculas, eu vou ver um negócio assim. E aqui eu vou pegar uma lupa e eu vou ver um negócio assim. Então tem estrutura dentro da estrutura, dentro da estrutura. Por aí vai. Nos átomos a gente já tem isso, né? No átomo de hidrogênio a gente tem a estrutura fina, né? Se eu pegar um nível aqui, por exemplo, 2P, sei lá, um nível qualquer, né? Eu vou ter que levar em consideração que tem uma perturbaçãozinha, que é a interação dos núcleos, que quebra, que introduz uma
quebra a degenerescência do spin nuclear com o spin eletrônico, na interação spin-órbita. Então, eu tenho... Se antes tanto fazia se o spin do elétron e o spin do núcleo estavam assim, ou paralelos, ou antiparalelos, né? Agora não é mais tanto faz. Agora, se eu levar em consideração essa pequena interação, tem uma mudançazinha lá no nível, então eu quebro a degenerescência desses estados de spin, né? E agora eu posso ter 2 níveis, né, distinguíveis, com energias ligeiramente diferentes. As energias são próximas ainda, mas são ligeiramente diferentes. É isso que acontece aqui com molécula. A gente vai montando coisas mais complexas, as degenerescências vão quebrando e a gente vai tendo mais e mais estados. Isso para uma molécula diatômica. Agora, imagina um negócio desse aqui, que é um RNA. Né? Olha só, aquilo era uma molécula diatômica. Isso aqui Isso aqui são vários átomos, né? É um negócio... E aqui as bases nitrogenadas. Imagina você escrever quanticamente o espaço de Hilbert desse cara aí. Não dá, né? É um negócio... É bizarro. Não tem condição. Então, assim, o salto em complexidade que você vai de pegar um átomo, montar uma molécula diatômica, para montar uma molécula com muitos átomos, uma macromolécula, esse negócio aqui deve ter ordens de magnitude de 1 a 10 nanômetros de tamanho, né? Um átomo tem tipo 0,1 nanômetro de tamanho, né? É bizarro, assim, se parar para pensar a complexidade da coisa. Né? Alguém tem algum comentário sobre isso? Eu fico pasmo, assim, toda vez que eu penso nisso. Porque realmente, assim, é um negócio muito... É incrível. E aí, você fala, agora eu tenho várias ferramentas dessas, né, de RNA, essas coisinhas aqui que eu formei quimicamente, elas podem dobrar, podem fazer sistemas maleáveis que catalisam reações e por aí vai. Assim, quem sou eu para dizer que não é possível surgir um negócio tão complicado quanto vida, né? Não sei, porque agora o nível de complexidade é tão grande que, sei lá, eu perdi o controle, não tem mais controle, não sei mais dizer. Né? Já nesse caso aqui, se eu pegar uma molécula simples, né, uma molécula triatômica, sei lá, tem vários papers, é uma área de pesquisa isso, porque nessa área de ultra cold quantum chemistry, o pessoal é fixado em resfriar as coisas. Então, o pessoal quer zerar a temperatura. Então, você quer botar tudo no ground state. E aí, não tem como você não tem protocolos para você resfriar uma molécula, porque ela tem tantos níveis diferentes de energia. Você só consegue fazer isso ou de uma maneira... Ou você começa com átomos ultra frios e monta uma molécula e por técnicas adicionais você consegue botar ela no ground state, tirar a energia dela. Ou você... Enfim, é uma molécula muito especial, com muitas simetrias, e aí você consegue colocar ela num estado quântico controlado, resfriado. Então, assim, não existe isso de você resfriar moléculas ultra frias. Resfriar moléculas muito grandes a temperaturas ultra frias, né? Por causa dessa coisa da complexidade. Aliás, só um comentário, tem esse cara, Marcus Arndt, da Universidade de Viena. Ele é ex-aluno do Zeilman. Deixa eu ver se eu acho um paper dele aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é um paper de... É recente, eu acho. Ver se meu computador contribui. Então, Quantum Superpositions of Molecules Beyond 25 kilodaltons. Isso é muito grande, né? 25 kilodaltons. Um dalton, se não me engano, é a massa de um átomo de carbono, né? Não é isso? Estou falando besteira aqui? Ou eu não lembro dessas unidades. Mas, enfim, se alguém souber, me fala. Mas eu esqueci agora. Mas tem a foto da molécula aqui. Né? Então, ele faz interferência quântica com essa molécula gigantesca.
né? Inclusive, parece com aquela estrutura, aquele Heme Structure que a gente viu umas semanas atrás, né? Só que lá tinha... Era exatamente essa coisinha aqui de nitrogênio com um ferro no meio, que ele tem um zinco, né? Então, é parecido com coisas que a gente tem visto, assim, olhando do ponto de vista de ferramenta. Então, ele tem um forninho que emite essas moléculas, né? E essas moléculas passam por uma série de aparatos experimentais e ele faz interferência quântica, ele mede. Não, ele faz uma dupla fenda, experimenta a dupla fenda, só que ao invés de jogar elétrons ou prótons ou nêutrons, né, que já foi feito várias vezes, ou fótons, que são partículas elementares, ele joga um treco gigantesco desse aqui. Então, o pessoal de optomecânica aí que quer ver interferência de objetos mesoscópicos, né, esse cara aqui, ele está tentando fazer isso, só que bottom-up, né, de baixo para cima. Já o pessoal de optomecânica tenta fazer top-down, né? Eles começam uma coisa grande, é difícil, e eles vão diminuindo cada vez mais. E aí tem aqui a interferência, ó, dado do cara, é bem sugestivo, né? Ó. Aqui no meio eu ainda diria que talvez não dê para ver direito, mas se você vier aqui, ó, tá bem claro. O padrão de interferência desses caras. Bom, e aí, para o pessoal que gosta de fundamentos de mecânica quântica, eu acho isso aqui muito interessante porque, de fato, assim, não existe técnica para resfriar essa molécula. Então, essa molécula não está num estado puro, né? Rho vibracional, por exemplo. Ela sai de um forno. Esse cara daqui ele está num estado altamente misto, né? Mas o grau de liberdade do centro de massa dele, ainda assim, você consegue fazer interferência desse grau de liberdade do centro de massa. Mas a molécula é um negócio quente lá chacoalhando. Então, um negócio quente chacoalhando, altamente misto, cheio de entropia. Mas tem 1 grau de liberdade, é o centro de massa, ele está mais ou menos no estado puro, né? Ele preparou isso, por isso que tem esses aparatos aqui em volta. E aí é uma coisa quente, né? É um gato de Schrödinger, se você para pensar. O gato de Schrödinger, ele é isso. Ele é um... Schrödinger, ele fala assim, vamos colocar um gato numa caixa e vamos colocar ele em superposição de tomar um veneno ou não. Então, ele vai ficar numa superposição de ficar vivo ou morto, né? Só que o gato de Schrödinger é um ser vivo altamente misto, né? Os graus de liberdade internos dele são altamente desconhecidos para nós, observadores externos. Então, assim, ele é uma coisa quente, mista, um estado misto. E aí, essencialmente, o Schrödinger fala, vamos colocar ele numa superposição de vivo e morto. É 1 grau de liberdade, é a vida ou morte, não tem outro. Não é a mesma coisa que aqui é 1 grau de liberdade, é o centro de massa que está interferindo, né? Mas a molécula em si... Oi, desculpa, alguém falou alguma coisa? Não, então, isso está falando é como se você fala falando, tem 1 grau de liberdade que você... É como se você, na função de onda, você conseguisse fatorar para fora essa parte, então essa parte é pura. Algo assim. Tipo... Tem que ser algo assim, não tem como ser diferente, né? Porque esses graus de liberdade internos não estão te falando nada sobre o centro de massa, provavelmente. não está emaranhado, né? Não está emaranhado, exatamente. Você consegue separar e fatorar e trabalhar só com... Você consegue, exatamente, você consegue preparar todo espaço, né? Isso. Você prepara um estado quântico, né? Onde o centro de massa... Não importa se o centro de massa tem uma velocidade bem definida ou não, esses outros graus de liberdade Rho vibracionais internos, eles não falam com esse grau de liberdade global, né? Centro de massa que você está considerando. Isso. Mas é basicamente isso, né? Ou seja, que não importa que a molécula está num estado maluco lá, não resfriado, né? Essencialmente, esse estado ele não é um ambiente para o grau de liberdade, ele não consegue causar descoerência do centro de massa. Ele não fala com o centro de massa. Tem que ser alguma coisa assim, apesar de que eu não sei se ele chega a comentar isso no paper, eu não me lembro, já li esse paper há muito tempo. Mas é muito interessante, porque aí você começa a pensar... Tem essa noção de que você pode fatorar fora certas coisas, né?
tipo, para eu causar interferência quântica dessa molécula aqui, eu não preciso saber exatamente o que cada átomo desse cara aqui está fazendo, né? Isso é um pensamento interessante, assim. Hum. Então, esse cara... tem muito, a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso aqui. Esse paper eu acho que é um paper muito maneiro, assim. E esse cara está há anos fazendo isso. O grupo dele faz só isso. Enfim, ele tenta pegar... É seu experimento da ignorância sobre certas propriedades das moléculas, aí essas propriedades vão entrar no estado misto, mas a sua ignorância sobre o centro de massa continua baixa, né? Então é como se fosse um estado puro. Algo assim. A ideia é essencialmente algo assim. Mas, enfim, eu estava tentando só construir a complexidade desses caras aqui, né? Dessas moléculas. Então, acabei falando muito sobre isso, mas voltando, né? Então, assim, tem essa ideia, né, de que RNA ele é uma molécula, como toda molécula, ele é complexo, acho que vocês podem apreciar isso agora, mas ele é mais simples do que uma célula. Então, é infinitamente mais simples do que uma célula. Uma célula são milhares de proteínas. Cada proteína é infinitamente mais complexa que uma molécula de RNA. Então, assim, existe essa hipótese, né, de que talvez a vida tenha surgido a partir do RNA. Isso é chamado RNA World Hypothesis. Então, essa é a hipótese, né, de que a vida surgiu dessas moléculas de RNA. Então, será que a vida originalmente era RNA? E aí a comunidade científica dividida em relação a isso. Algumas pessoas dizem que claro que sim, tem que ter sido, não tem outro jeito, né? Outras pessoas dizem que não, que RNA já é uma coisa muito complexa e que a vida tem que ter surgido de outra maneira, né? Então, a ideia basicamente é essa, de que tem coisas tipo esse ribosima aqui que se autorreplica, né? Feito em laboratório, como cheguei a comentar na aula passada sobre isso, né? A ideia básica assim, é um segmento de RNA que, quando ele encontra com outros segmentos, ele catalisa a conexão desses segmentos da maneira a fazer uma cópia idêntica a ele. E aí, com isso, você tem um ciclo, né? Esse cara, se ele tiver uma solução rica nesses segmentos, ele vai ficar copiando esse cara várias vezes. Pelo que eu entendo, isso precisa de um pouco de assistência do experimental. Você precisa criar condições onde a temperatura varia, você tem um gradiente de temperatura que fica variando, porque esses caras aqui eles se conectam, né? Eles fazem de pareamento aqui entre essas bases, né? E eventualmente você tem que esquentar esse cara para ele soltar. Então tem uns detalhes assim no paper que, bom, eu admito, eu não entendo muito bem o paper porque ele fala muito sobre coisas químicas. Então, se algum químico estiver ouvindo aí, tiver interesse em explicar isso para a gente, seria interessante. Eu gosto de saber os detalhes assim experimentais, por que as pessoas inferiram o que elas estão falando e como é que isso foi feito. Por exemplo, isso aqui parece ser essa técnica de geoeletroforese. Eu não entendo muito bem isso, mas eu sei que tem a ver com você aplicar um campo elétrico e aí você seleciona as moléculas de acordo com propriedades delas. Então, assim, eu gosto de entender os detalhes, mas eu confesso que tem muita coisa aqui que eu não compreendo. E aí, um dos detalhes que eu acho que é necessário é que você faça um ambiente onde essa temperatura... É um protocolo, né? Você aumenta a temperatura, diminui, aumenta, diminui, e aí, na média, você cria replicação desses caras. Então, tem exemplos desses ribosimas que são capazes de autorreplicação. Então, o pessoal começou a se perguntar, será que
não tem como a vida ter surgido dessas moléculas de RNA. E aí o pessoal começa a falar sobre a possibilidade, né, em um mundo pré-biótico, né, lá na Terra, lá atrás, né, quando tinha aquelas sopas primordiais, quente, caindo raio, um negócio meio ficção científica, assim, você tinha moléculas simples, e essas moléculas começaram a se estruturar de alguma maneira, né, porque o ambiente favoreceu a isso. E aí, eventualmente, surgiram bases de RNA, eventualmente surgiu a estrutura do RNA em si, e aí, eventualmente, surgiram moléculas de RNA, né, ribozimas primitivas, que eram capazes de fazer cópias ou construir pedaços que depois poderiam se organizar na forma de uma molécula dessas. Então, assim, é uma possibilidade, né? Quem somos nós para dizer que isso é impossível, né? Eu estou pensando em termos dessa complexidade aqui, né? Imagina esse bicho aqui, ele é infinitamente mais complexo do que átomos, né? Então, assim, quem somos nós para dizer que isso é impossível? Então, os químicos, eles procuram por reações, eles tentam recriar condições que as pessoas acreditam que no início da Terra eram as condições disponíveis, e aí eles tentam recriar moléculas relacionadas ao RNA. Então, esse aqui é um exemplo de um artigo onde eles fizeram isso. Então, ele fala aqui sobre os estágios iniciais da vida, fala sobre esse RNA Role Hypothesis, blá, blá, blá. É difícil fazer isso no laboratório, porque você não sabe exatamente as condições que favorecem o surgimento dessas moléculas. Mas aqui nesse paper, que é de 2009, né, se não me engano, isso, 2009, eles conseguiram fazer essas moléculas aqui, pirimidina ribonucleotide, né? E assim, é um avanço. As pessoas tentam recriar em laboratório esse tipo de coisa. Todo mundo estudou no colégio aqueles experimentos de Oparin, né? Que o cara começa com uma sopa lá e aí deixa aquele negócio correndo e aí ele vê a formação de moléculas orgânicas. Isso aqui é a versão moderna desses experimentos. Então, tem uma área da biofísica, da biologia molecular que estuda essas coisas, que eu acho que é uma área muito interessante. Assim. Eu domino um pouco por causa da quantidade química necessária para entender, mas assim, eu consigo entender o que eles estão fazendo, mais ou menos. Então, eu queria mostrar para vocês isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, gente? Bom, tem vários papers, ó, por exemplo, esse outro aqui. Next Generation Sequencing reveals how RNA catalysts evolve from random space. Então, eles tentam estudar, né, como é que catalisadores, né, ribozimas em si, podem evoluir a partir de sequências aleatórias de RNA. Então, acho que eles fazem até experimentos aqui. É um outro paper interessante que vale a pena. Tem essa questão da evolução, né? Como é que a evolução começa para essas moléculas? Porque você pode ter evolução de coisas não vivas, né? Esses caras aqui não estão vivos, né? Mas eles evoluem. E aí tem outras pessoas que acham que não, que na verdade o RNA não foi a origem da vida, que tinha uma molécula mais simples ainda, que é um precursor do RNA. Então tem toda essa discussão. Tem pessoas que tentam procurar por precursores de RNA. Outra coisa que as pessoas falam, né, que é um paper muito interessante que surgiu há uns meses atrás, ou uns anos atrás já agora, não sei se tem anos, 2020. Né? É esse cara daqui, olha, Synthetic Connectivity, Emergence and Self-Regeneration in the Network of Prebiotic Chemistry. Então, esses caras aqui fizeram um software de computador, que eles chamam de alquimia, eu achei engraçado o nome,
E nesse software de computador, eles programam certas reações químicas e eles tentam encontrar, aqui, ó, Alchemy's Life Module. Eles tentam encontrar caminhos, né, de coisas simples, tipo essas moléculas simples aqui, eles tentam encontrar um caminho de reações que você possa fazer em laboratório para moléculas orgânicas mais complicadas, tipo essas aqui. Então, isso aqui é uma versão simplificada, né? Eles mapeiam essa rede, né, de possíveis caminhos, partindo de uma coisa simples, aonde que eu posso chegar com reações químicas. Então, eles fazem um mapa, né? Isso aqui é uma visualização simplificada do que eles encontram, né, com esses algoritmos computacionais. Aqui tem uma versão mais fiel à realidade. Meu computador nem consegue carregar direito. É uma coisa bem mais complexa, tipo isso aqui, olha. Enfim, com o poder computacional gigantesco que a gente tem hoje, as pessoas podem se dar o luxo de escrever programas de busca, né? Ou baseado em machine learning, ou baseado em outras técnicas, para tentar encontrar moléculas interessantes para a vida. E aí eles encontram várias coisas aqui, inclusive eles encontram rotas, eles falam, a gente encontrou rotas para certas moléculas que não eram conhecidas, e aí você vai no laboratório, faz o experimento e, de fato, você consegue a tal molécula. Eles fizeram experimentos também, então o paper da busca e da realização experimental dessas reações químicas desconhecidas, né? E eu acho extremamente interessante, assim, porque agora, com o poder computacional, com essas técnicas de redes neurais, e, enfim, outras técnicas computacionais mais avançadas, você consegue fazer coisas que seriam impossíveis para a cognição humana, né? Um químico lá sozinho pensando, ou um grupo de químicos pensando da forma tradicional, nunca ia chegar nesse tipo de coisa num tempo viável, né? Então, assim, uma possibilidade interessante que pode elucidar várias questões sobre a origem da vida. Eles encontram também ciclos de reações, né? Eu não entendo bem sobre isso, mas aparentemente são ciclos fechados assim de reações que podem ser importantes para a vida. Por exemplo, esse ciclo aqui, né? Então são moléculas que vão reagindo e fecham na molécula anterior eventualmente, né? Isso tem importância também para a origem da vida, por outras razões. Mas, assim, eu acho que é um paper que vale a pena vocês darem uma olhada, ainda mais o pessoal de química que entende dessas coisas. O que mais? Sim, e aí tem essa questão, né, da origem da vida, o pessoal fala, tem a hipótese do mundo do RNA, né? E essencialmente isso é dizer que a replicação ela veio antes do metabolismo. O metabolismo é a capacidade do ser vivo de extrair entropia negativa do ambiente, né? De manter o sistema fora de equilíbrio. Metabolismo é isso, né? Você tira energia do ambiente para manter um estado de não equilíbrio da máquina, do ser vivo, né? E aí tem essa discussão do que veio primeiro, meio que uma discussão de ovo e galinha. O que veio primeiro, a reprodução ou o metabolismo? Então é possível que a vida tenha primeiro originado na forma de metabolismo, então um ciclo de reações químicas, né, que consegue manter a entropia baixa, né, a entropia de um subsistema baixa, mas esse sistema não era capaz de se reproduzir, e aí depois a reprodução veio. E um dos caras que mais advoga em direção a isso é um cara que nós, como físicos, conhecemos muito. Ele até escreveu um livrinho, que é o Freeman Dyson. Ele escreveu esse livrinho aqui, Origins of Life, no qual ele argumenta que metabolismo pode ter vindo antes da replicação. Ele fala sobre as críticas que ele tem para essa hipótese do mundo do RNA, né, de que a vida surgiu na forma de RNA, e ele faz um modelinho matemático, que é um toy modelzinho que ele construiu nesse livro. Tem um paper, esse livro surgiu de um paper, mas aqui no livro está muito melhor explicado, são 100 páginas. Eu comecei a ler ele, mas ainda não terminei. Então, se alguém quiser ler e discutir comigo, vai ser um prazer falar sobre isso. Mas é muito legal porque ele dá
uma perspectiva multidisciplinar dessas coisas, né? O Freeman Dyson físico, na verdade o Freeman Dyson é um matemático, na verdade ele nem doutorado ele não tinha, mas ele era um cara muito importante na história da ciência, da física. E ele fala do ponto de vista do Schrödinger, do von Neumann, sobre a vida. Ele fala sobre experimentos não tão modernos, depois experimentos modernos sobre metabolismo, replicação. Ele fala sobre o Tom Cech, sobre as ribozimas, né? Ele é um livro bem maneiro, assim, que eu recomendo vocês darem uma olhada. Quem quiser ler, vai ser um prazer discutir sobre isso. É muito bom. Então, tem um capítulo aqui, 3, onde ele introduz um modelo brinquedo para a origem da vida, onde o metabolismo teria surgido antes da replicação. Então, um modelinho matemático. Então, tem toda essa discussão sobre a origem da vida, que eu acho que é um tema bastante relevante, né? Se a gente quiser entender vida em si, é uma pergunta natural. Como é que surgiu, né? Naturalmente, como é que a evolução começa? Assim, tem muita coisa sobre isso. Talvez a gente explore mais um pouco disso nas próximas aulas. Mas aí também eu queria saber a opinião de vocês, se vocês querem ouvir mais sobre isso, ou se é uma coisa mais light, assim, em termos de matemática, porque não tem muito como fazer predições matemáticas sobre isso, mas tem muito assunto interessante do ponto de vista de biologia e química. Então era isso, gente, que eu separei uns papers aqui para mostrar para vocês, mas eu não tenho muito mais coisa para falar hoje, não. Acho que eu já mostrei todos os papers que eu queria. Tem esse review aqui de ribozimas que eu vou mandar para vocês logo mais também, que ele resume várias coisas. Então é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou parar de gravar aqui.